Seja bem-vindo ao Lendas Rolagens. Prepare-se para uma jornada épica através de dimensões, pois hoje vamos desvendar Mundos em Colisão, o encontro de realidades. Mas antes de avançarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Isso nos ajuda a continuar nossa missão de trazer conteúdo de qualidade e aventuras inesquecíveis direto para você. No vasto universo dos RPGs de mesa, a ideia de Mundos em Colisão não é apenas uma narrativa fascinante. Ela se revela como uma ferramenta inovadora e poderosa para engajar jogadores e para criar histórias complexas e multifacetadas que prendem a atenção de todos. Este conceito se baseia na interseção de diferentes universos onde realidades paralelas se encontram, dando vida ao que podemos chamar de multiverso. Neste vídeo, vamos explorar profundamente como essa interseção pode ser utilizada para construir tramas envolventes que capturam a imaginação e transformam cada sessão de jogo em uma nova e emocionante experiência. Historicamente, a origem dessa ideia nos jogos remonta a épocas em que histórias de realidades alternativas começaram a fluir com força nas mídias. Desde as primeiras narrativas de viagens no tempo até os universos paralelos que povoaram séries de ficção científica e fantasia, os sistemas de RPG, como Dungeons, Dragons e MiGURPS, já incorporaram esses conceitos há décadas. Eles integram mundos de maneiras que cativam e desafiam os jogadores. No universo de Dungeons, Dragons, por exemplo, existem planos de existência interligados, como o plano material e o éter, entre outros. Cada plano possui suas próprias regras, dinâmicas e criaturas, contribuindo para uma tapeçaria rica em possibilidades narrativas. Nesse cenário vibrante, a colisão entre esses planos não gera apenas desastres épicos, mas também oportunidades inesperadas, que são consideradas eventos catalisadores para aventuras que testam a criatividade e resiliência dos jogadores. Imagine um mago conjurando um encantamento poderoso em um plano de magia pura, apenas para ver suas energias mágicas serem corrompidas pela tecnologia de um mundo futurista. Nesse cenário, as histórias entrelaçam-se, transformando-se em um campo de batalha de ideias e habilidades que desafiam as expectativas de todos e criam um enredo rico em reviravoltas e complexidade. Um dos aspectos mais intrigantes em tramas de Mundos em Colisão é o impacto direto sobre as personagens. Quando dimensões se encontram, uma onda de consequências se materializa, exigindo que os personagens lidem com mudanças abruptas em sua realidade e suas identidades. Visualize um mundo mágico, imerso em feitiçaria e criaturas fantásticas, colidindo com uma realidade cyberpunk, onde a tecnologia reina suprema. Nesse contexto, magos devem se aliar a hackers, lutando não apenas para restaurar o equilíbrio, mas também para decidir o que cada dimensão tem a preservar ou sacrificar. Nesse sentido, dilemas morais complexos emergem naturalmente, desafiando os jogadores a fazerem escolhas que repercutirão através das dimensões, criando um investimento emocional profundo nas suas jornadas. Além disso, a colisão de mundos oferece uma excelente oportunidade para a introdução de novos personagens e criaturas. Os NPCs, ou personagens não jogadores, podem vir de realidades totalmente diferentes, apresentando habilidades, histórias e culturas únicas que enriquecem a narrativa. Imagine um bárbaro de uma terra gelada unindo forças com um samurai oriundo de um Japão feudal, lutando lado a lado contra uma ameaça interdimensional. Essa integração de culturas opostas não só adiciona frescor à dinâmica do grupo, mas também abre possibilidades emocionantes de troca de ideias e estratégias, transformando o combate em uma verdadeira obra de arte colaborativa. Para finalizar esta introdução ao tema de Mundos em Colisão, mencionemos que as mecânicas de jogo também devem ser ajustadas para refletir as consequências dessas colaborações interdimensionais. Quando os mundos interagem, novas regras de magia podem ser introduzidas, ou recursos inusitados podem se tornar disponíveis para os jogadores. Por exemplo, um sistema mágico pode ser afetado pela introdução de tecnologia avançada, resultando em feitiços que combinam elementos de ambos os mundos. Essa variedade desafia os jogadores a pensar de maneiras inovadoras e se envolver em um nível mais profundo. Cada decisão e ação dos personagens não tem implicações que vão muito além do esperado em narrativas tradicionais.
Em suma, Mundos em Colisão não é apenas um enredo interessante, é uma forma vibrante e inovadora de expandir o potencial dos seus jogos de RPG. Imagine as vastas possibilidades que se abrem diante de você. O engajamento dos jogadores atinge novos patamares quando são desafiados a navegar por essas interações complexas entre diferentes realidades. Agora, prepare-se para explorarmos juntos mais detalhes práticos sobre como criar essas narrativas fascinantes e permitir que a sua criatividade flua. Vamos mergulhar em como diferentes mundos podem colidir, criando cenários intrigantes nas mesas de RPG. Um exemplo marcante é o conceito de dimensões paralelas, onde realidades alternativas interagem de maneiras que são tanto incomuns quanto fascinantes. Imagine um universo habitado por dragões e seres mágicos coexistindo lado a lado com robôs futuristas. Essa mistura não apenas desafia as regras de cada mundo, mas também introduz novas dinâmicas que transformam os personagens em figuras multifacetadas. O simples ato de atravessar um portal mágico pode alterar rapidamente o destino de um herói ou vilão, gerando repercussões inesperadas e revelando camadas ocultas em suas personalidades. Um caso clássico e amplamente estudado é a série de campanhas de Planescape. Nesse mundo intrigante, os jogadores transitam entre planos de existência, cada um com suas próprias leis, características e formas de vida. As regras da física podem ser tão diferentes entre os planos que uma simples questão de gravidade poderia ser um dilema a ser resolvido nas aventuras. A narrativa se torna um espaço fértil para a exploração de conceitos metafísicos e ideológicos complexos. Quando os mundos se chocam, as histórias não se tornam apenas uma batalha física, mas um campo de batalha ideológico por excelência. Os líderes, deuses e governantes muitas vezes arriscam grandes batalhas que decidem o destino de suas realidades, fazendo com que os jogadores se sintam parte de um conflito monumental, que pode alterar o próprio tecido de suas existências. Considere também o envolvimento mais sombrio de Mists of Ravenloft, onde figuras icônicas da literatura de terror, como Drácula, podem emergir para envolver os jogadores em uma teia de intriga. A colisão entre o horror gótico e o medieval não gera apenas encontros aterrorizantes, mas apresenta dilemas que exploram a ética e a moralidade de forma profunda. O que acontece quando um líder é forçado a fazer uma aliança com um vampiro irresistivelmente poderoso para derrotar um inimigo ainda maior? Esse tipo de narrativa não só gera tremenda tensão dramática, mas também promove um desenvolvimento de caráter que é essencial em um RPG, desafiando os participantes a pensarem criticamente sobre suas motivações e suas próprias jornadas em busca de significado. Outro ponto interessante refere-se à colisão entre mundos de fantasia e ficção científica, que desafia as normas tradicionais de combate e estratégia. Imagine um cenário onde heróis medievais, empunhando armas encantadas e feitiços, encontram invasores de um futuro apocalíptico, onde a tecnologia é a ordem do dia. Esse encontro questiona radicalmente a própria essência da força. Será que a magia prevalece sobre a imponente alta tecnologia? Ou o raciocínio lógico das máquinas supera o poder ancestral dos feitiços? Essa discussão intrigante se torna a espinha dorsal da narrativa, incentivando os jogadores a desenvolverem táticas criativas e a pensarem fora da caixa. Além disso, a interação entre diversas culturas dentro desses mundos frequentemente apresenta temas sociais e morais pertinentes, refletindo questões atuais de maneira sutil e provocativa. Se em um mundo, os elfos são inicialmente vistos como a elite dominante, enquanto em outro há uma luta por igualdade e justiça social. Os jogadores devem confrontar a necessidade de negociação e diplomacia em vez de resolver tudo no combate direto. Essas interações, onde a diplomacia supera a espada, trazem para os personagens um nível de profundidade que pode ser explorado em várias sessões, enriquecendo a experiência de todos os envolvidos. Prepare-se para descobrir como essas colisões de realidades não apenas moldam a narrativa, mas também enriquecem as conexões dos jogadores uns com os outros e suas próprias histórias dentro dessas aventuras épicas. Lembre-se, cada escolha pode ressoar através das dimensões, criando ecos que se estendem muito além do que se vê na superfície. É um verdadeiro labirinto de causas e consequências que aguarda sua exploração.
Ao analisarmos as intricadas malhas dos mundos em colisão, é vital considerar as consequências que essas interações podem trazer, não apenas na narrativa, mas também para os próprios personagens. Quando duas realidades se cruzam, criaturas surpreendentes e inimagináveis podem surgir, desafiando as leis da física e da magia que conhecemos. Imagine um dragão que não apenas respira fogo, mas que também consegue manipular a gravidade, tornando um adversário formidável e, ao mesmo tempo, um aliado poderoso em circunstâncias únicas. Ou elfos que incorporam mecanismos steampunk em sua maneira de vida mágica, criando uma nova estética que não apenas serve como pano de fundo, mas também como um elemento ativo da narrativa envolvente e única. Um exemplo notável pode ser encontrado em A Convergência dos Mundos, onde heróis de um reino medieval se veem obrigados a enfrentar seres de uma realidade distópica. Aqui, personagens como Arion, um guerreiro corajoso com um passado sombrio, e Celestina, uma maga astuta com um talento natural para a ilusão, unem forças com rebeldes de um futuro em ruínas. Neste cenário complicado, a tecnologia pode estar arruinando a natureza, e as verdades de um mundo ancestral se chocam com as necessidades de avanço e sobrevivência de outro. Esse entrelaçamento fornece não apenas um enredo rico e diversificado, mas também reflete sobre a interação entre diferentes culturas e ideologias, mostrando, em última análise, como essas colisões podem gerar uma nova compreensão entre os povos. É interessante notar que, quando mundos colidem, temos a oportunidade de explorar profundamente as crenças e costumes de um reino medieval, e como isso pode impactar a visão de um mundo pós-apocalíptico. Será que um cavaleiro deve fazer tudo para proteger seu próprio reino, mesmo que isso signifique ignorar o sofrimento de um povo em uma realidade diferente? Como ele deve equilibrar seu dever com a ética de suas ações? Essas questões morais e éticas são fundamentais para criar profundidade na narrativa e no desenvolvimento dos personagens, tornando cada momento carregado de significado. As decisões tomadas nessas circunstâncias muitas vezes refletem questões contemporâneas, fazendo com que os jogadores se interroguem sobre suas próprias crenças e valores pessoais. Além disso, quando cada dimensão apresenta suas próprias regras e limitações, os personagens são forçados a se adaptar ou até mesmo a evoluir em resposta a essas novas realidades. Por exemplo, um personagem que sempre lutou com armas tradicionais pode descobrir que a combinação de magia e tecnologia permite uma nova forma de combate, onde cada movimento deve ser cuidadosamente calculado, levando em consideração as regras específicas de cada mundo. Essa evolução não só enriquece a narrativa, mas também gera um senso de progresso e crescimento pessoal que é gratificante para os jogadores, criando uma conexão emocional profunda com seus personagens e suas histórias. Por fim, não podemos esquecer do papel fundamental da trama principal em meio a essa colisão. Que tipo de força primordial está rasgando os véus entre esses mundos? É um artefato perdido, um deus que foi esquecido por muito tempo, ou talvez um evento cataclísmico que reescreve as regras da realidade? Cada uma dessas possibilidades fornece uma motivação central que se torna o motor das aventuras, guiando os jogadores em uma jornada que vai muito além do combate e das habilidades, conduzindo-os por um caminho de autodescoberta e crescimento pessoal. Nessa jornada, cada jogador torna-se não apenas um herói, mas também um contador de histórias que entrelaça suas experiências e decisões em uma tapeçaria narrativa rica e diversificada. É importante lembrar que os mundos em colisão não são apenas cenários de jogabilidade. Eles também nos convidam a refletir sobre as diferentes facetas da experiência humana. As histórias contadas nesses mundos nos mostram como nossas escolhas, quando confrontadas com realidades desconhecidas, podem não apenas transformar a narrativa, mas também transformar a nós mesmos. Esse é o verdadeiro poder das narrativas em RPG, um veículo para a reflexão e o crescimento, onde cada jogador não é apenas um participante, mas um coautor de uma história que resplandece através do tempo e das dimensões. Ao encerrarmos nossa exploração de mundos em colisão, é essencial ressaltar a importância da imersão total. A imersão é o elemento que transforma o mero ato de jogar em uma experiência inesquecível, como cada descrição, cada diálogo e cada decisão dos personagens moldam um universo rico e interconectado.
A narrativa de um RPG é como um grande mosaico em que cada jogador contribui com uma peça única, formando um todo harmônico que desafia as próprias definições de realidade dentro do jogo. A imersão torna-se o verdadeiro combustível que impulsiona a criatividade, e a colaboração entre todos os participantes é vital para criar um ambiente onde a história se desdobra de maneira orgânica e surpreendente. Para mestres de RPG e jogadores, algumas dicas práticas podem levar suas sessões a um novo patamar que poucos poderiam imaginar. Considere usar cenários visuais detalhados durante suas sessões. Isso pode incluir ajudar todos a visualizar melhor a colisão dos mundos. Mapas descritivos, ilustrações vívidas e miniaturas cuidadosamente escolhidas não apenas enriquecem a experiência, mas permitem que os jogadores mergulhem mais fundo nas interações e tensões entre realidades. Além disso, incorporar música temática que enfatize a pressão e a tensão de um encontro entre dimensões pode criar uma atmosfera envolvente e poderosa, elevando cada momento de jogo a uma nova intensidade emocional que ressoará através do tempo. Promover um espaço para improvisação é crucial. Muitas vezes, a verdadeira magia surge dos momentos não planejados, onde jogadores reagem a novas realidades de maneiras inesperadas e criativas. Essas interações muitas vezes levam a desdobramentos que tornam a experiência ainda mais memorável e devem ser celebradas por todos à mesa. Os melhores momentos são aqueles em que o inesperado acontece e os jogadores sentem que realmente moldaram a história através de suas ações. Essa liberdade de improvisação não só enriquece a narrativa, mas também cria um senso de comunidade e pertencimento que é fundamental em qualquer mesa de RPG. É essa capacidade de adaptar-se e responder ao ambiente que ilumina o papel dos mundos em colisão. Ao encorajar histórias que atravessam as fronteiras do que consideramos possível, vocês exploram temas como identidade, escolha e destino. Ao fazer isso, você transforma cada narrativa em uma reflexão sobre a condição humana e os dilemas que permeiam nossas vidas. Cada sessão de RPG torna-se uma jornada de descoberta e transformação, enriquecendo o entendimento dos jogadores sobre si mesmos e o mundo ao seu redor. Então, prepare seu ambiente de jogo, convoque seus amigos e mergulhe de cabeça nesse fascinante entrelaçamento de realidades. As aventuras que esperam por vocês estão repletas de potencial e ainda estão por serem escritas. Cada desafio pode ser uma oportunidade para explorar suas próprias convicções e valores. Escolha seus dados, ajuste suas armaduras e vamos juntos abraçar as infinitas possibilidades que estão à frente. O poder da criação e da narrativa está em suas mãos, e a colisão de mundos é apenas o começo da sua história épica.